Vamos se encontrar de caminho, irmãos. Se você encontrou, você pode ficar de pé. Só para a gente ver a palavra de Deus. Eu gosto de ler com muita reverência a palavra do Senhor, porque quando você vai fora, irmãos, quando chega o juiz, você é obrigado a ficar de pé. Quando chega o promotor, você fica de pé. Quando a gente lê a palavra de Deus, nós temos que ficar de pé. Amém? Porque ela é a verdade. Só ela pode nos libertar. 2 Coríntios capítulo 3, verso 7 ao 18 diz assim: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto. Ainda que desvanecente, não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz a justificação? Pois o que outrora foi glorioso agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com a glória, quando maior será a glória que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava o véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque somente em Cristo que ele é removido. Fala para o teu irmão, não existe mais véu sobre a tua vida. Então a face de Cristo está brilhando na tua face. Amém? Amém? De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, o véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém? Senhor, na tua presença te louvamos, te agradecemos por esse momento. Obrigado, Pai, por essa intimidade que nós tivemos nesse começo contigo, e cremos que teremos muito mais através da tua palavra. Senhor Deus, que cada dia mais possamos diminuir para que o Senhor cresça, e que essa igreja, Pai, venha ser uma referência aqui neste lugar. Mesmo eu saindo, Senhor Deus, porque nós sabemos que aqui existem homens e mulheres de Deus, e nós estamos formando uma geração de crianças abençoadas e temente a tua palavra, e esse trabalho, Senhor Deus, haverá continuidade para a manifestação e poder da tua glória. É o que eu peço, Pai, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém e graças a ti. Amém? Pode se sentar, Deus tocar no teu coração. Irmãos, eu tenho um tema assim, eu quero ser bem breve nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero estragar aquilo que Deus já fez, porque nós homens temos o hábito de colocar a mão naquilo que Deus está fazendo, então eu quero ser bem breve em nome de Jesus. A verdadeira aliança nos leva à glória. Foi o tema que Deus me deu, que a verdadeira aliança nos leva à glória. Então esse texto de 2 Coríntios 3, 7, 18 está falando sobre a vida, O apóstolo Paulo está falando algo para a igreja de Corinto. A parte mais importante de uma reforma, foi uma frase que teve comigo, que a parte mais importante de uma reforma é quando nós destruímos as paredes antigas. Olha como eu falo assim, a parte mais importante de uma reforma é quando destruímos as paredes antigas. Amém? Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele defende o seu ministério da nova aliança. Nós temos que entender que nós temos uma nova aliança com Cristo Jesus. Hoje em dia as pessoas fazem aliança no espiritismo, fazem aliança até com a igreja, fazem pacto. Os jovens hoje eles fazem pacto de sangue, vários tipos de consagrações, várias coisas que na verdade fogem da palavra de Deus. E na verdade, quando se converte, não consegue ter uma aliança verdadeira com Deus. O apóstolo Paulo defende o seu ministério falando de uma nova aliança. Eu comecei a colocar na minha cabeça, desde quarta-feira, quando eu comecei a falar com Deus, quinta-feira, para quem não sabe, eu fiquei um pouco doente aqui, acabou o culto, eu tive que ser medicado, mas eu estou bem, pela glória de Deus, É o inimigo lançando seta, mas cada seta que ele lança,
é para a gente se tornar mais forte em nome de Jesus. Amém, irmãos? E eu fiz uma bateria de exames de quinta para sábado e para a honra e glória de Deus não deu nada. Aleluia! Amém, irmãos? Então ele se levanta, mas ele se levanta para cair. E nesse período, eu acho que foi uma forma que Deus ele encontrou de falar comigo. Porque quando a gente se sente meio doente, a gente se sente um coitadinho, né? E é nesse momento que Deus começa a falar conosco. E eu me senti meio coitadinho, Deus começou a ministrar no meu coração. E foi quando ele falou assim: eu tenho um ministério e uma aliança contigo. Aleluia! E eu vou falar algo para você. A dor que eu senti na quinta-feira, no domingo, aqui, no estômago, na região dos dentes, me deixou mais forte para a honra e glória de Deus. Aleluia! Amém? Porque eu tenho um ministério. Jamais podemos nos afastar da glória de Deus. Olha o que eu vou falar assim: não se afaste da glória de Deus. Quando eu me afasto da glória de Deus, irmãos, eu não consigo carregar a arca. Fala para o teu irmão: eu preciso carregar a arca. E carregar a arca não é para qualquer um. Carregar a arca é para os ministros. Carregar a arca é para os sacerdotes. Carregar a arca são para os levitas. Talvez muitos de vocês nunca tenham ouvido ou visto eu ministrar louvor. Eu sempre gostei de louvor. Porque para Satanás eu cantava. Eu preciso louvar e bendizer o nome do Senhor. E aí quando você começa a entender o chamado levítico, quando você começa a entender o chamado sacerdotal, você vai ver que existe uma posição na tua vida de carregar a arca. Fala para o teu irmãozinho: não saia de perto da arca. E aí eu estava conversando com a pastora Léa esses dias, né, a gente no carro, e nós começamos a falar sobre a arca, sobre os elementos da arca. Eu quero falar sobre os três aqui, muito rápido, sobre os três elementos que estão dentro da arca. O primeiro elemento que estava dentro da arca era o maná, relembrando, na verdade, o povo da providência de Deus durante a peregrinação no deserto. Irmãos, olha para o irmão e fala assim: o maná, ele jamais pode se afastar da vida de um crente. Ele não pode. Porque quando eu esqueço do maná, eu esqueço de onde eu vim, eu esqueço a minha origem, eu esqueço quem fui eu. Hoje eu vi um testemunho de um jovem na televisão, não sei quem assistiu, acho que foi na Record, se não me falha a memória, um ex-dependente, sabe, pegaram ele dia 30, 31 e internaram uma clínica. Ele era um jovem que tocava. Irmãos, eu sei que tem alguns policiais aqui na igreja, amigos nossos, e assim por diante, muito respeito, eu tenho pena do policial militar, porque a gente vê tantas pessoas na dependência da droga e o governo não faz nada. E a polícia militar hoje está totalmente indefesa para tomar qualquer tipo de atitude. E já passou a ser um problema não de polícia, mas um problema de governo. Porque na verdade você pegar um jovem de 22 anos, como tinha aquele jovem, né, velho? 24 anos de idade, na dependência da droga, não é mais um problema de criminalidade, de marginalidade. É um problema que o governo tem que fazer alguma coisa em nome de Jesus e orando para isso, irmãos. Porque às vezes o policial militar ele fica atado. Se o cara está totalmente ali dopado, o cara está totalmente totalmente transtornado, ele vai fazer o quê? O policial militar, ele não consegue ficar fazer nada, ele fica atado. E coisa que o governo está jogando na mão da segurança pública é totalmente errada. Quantos estão entendendo? Amém. Então nós temos que orar nesse sentido. Então, esse jovem, talvez, me parece que era de família cristã, ele esqueceu a origem dele, ele esqueceu o maná que um dia ele comeu. E muitos de nós esquecemos, muitas vezes, de onde nós viemos, o que foi ministrado nas nossas vidas, que tipo de comportamento que eu tenho que tomar, que tipo de atitude que eu tenho que agir, ou coisa desse tipo. Então, meu irmão, carregar a arca, eu preciso saber que existe maná dentro dela, que tem o seguinte significado: é uma providência de Deus na minha vida. Nós só estamos aqui, irmãos, porque Deus ele teve uma providência dele sobre a tua vida. Se nós pegarmos as pessoas aqui para conversar, cada um vai ter uma história para contar. Cada um vai ter uma história, seja positiva ou negativa, mas cada um vai ter uma história. E isso é o teu maná. Fala, teu irmão, você não pode esquecer do que você veio. Porque você pode ajudar muitas pessoas através do teu testemunho. Quantos estão entendendo de mim? Em segundo lugar, tinha as tábuas da aliança, que continham o quê? Os mandamentos. Olha o que eu vou falar assim: você não pode esquecer
os ensinos da verdade. Nós esquecemos, irmãos, amar o teu próximo como a ti mesmo, amar o teu Deus acima de todas as coisas. Não podemos esquecer dessas coisas. Isso é fundamento, irmãos. Você amar a pessoa que está do lado, você amar o teu Deus, teu único Deus. E aí nós não podemos esquecer que essa tábua significa, os mandamentos, a ordenança de Deus. E terceiro, a vara de Arão. Fala teu irmão, essa vara vai significar muito para ti. Porque vara significa autoridade, vara significa cajado. E cada um de vocês tem um cajado nas mãos. Fala teu irmão, você tem um cajado na mão. Você tem um cajado na mão. Para a honra e glória de Deus. Então nós precisamos entender. Lá no livro de Números, não precisa abrir a tua Bíblia, Números capítulo 16. Os líderes da rebelião, e eu estou falando de uma rebelião, que eu estou falando de arca. Os líderes da rebelião foram mortos e quase 15 mil pessoas que defendiam morreram. Mas Deus sabia que a raiz do problema não tinha sido tirado do povo. As atitudes rebeldes do povo, no capítulo 16, lá de Números, refletiam o tipo de a falta de respeito das pessoas com os levitas, a falta de respeito das pessoas com os sacerdotes, a falta de respeito das pessoas com Moisés, com Arão. E nesse texto que nós lemos aqui no livro de Coríntios, quando fala assim sobre a glória de Deus, se eu não tenho respeito pelas pessoas, a glória de Deus não está sobre a minha vida. E é por isso que eu estou indo lá na arca. Porque toda vez que eu falo, meu irmão, presta bem atenção, toda vez que eu estou falando sobre a glória de Deus, eu estou falando sobre a arca. A arca é sinal de autoridade. E o que existe dentro da arca tem um significado muito grande na minha vida e ele não pode perder o foco. Mas hoje estamos perdendo totalmente o foco do que é a casa de Deus. Eu não respeito mais o meu irmão, eu não respeito mais a pastora Lélia, minha esposa, eu não respeito o irmão Marcelo, eu não respeito aqui os irmãos, eu não respeito mais ninguém. E aí, se eu não tenho respeito, a glória de Deus não está sobre a minha vida. E quando eu perco a glória de Deus, eu não sei o que é maná, eu não sei o que é a vara, e eu não sei o que são os mandamentos. Quantos estão entendendo de amém? Em 1 Samuel capítulo 15, versos 22 ao 23, diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o entender melhor do que a gordura do carneiro, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Olha que interessante, meu irmão. Quando eu não quero levar a arca, quando eu não entendo aquilo que o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Coríntios, quando eu não quero a glória de Deus, o Senhor automaticamente ele me rejeita. Porque viver uma vida de intimidade com Deus é uma vida diferenciada. É uma vida que não é uma vida normal. É uma vida, meu irmão, que uma moça pode ficar nua para você e você falar assim: aparte-te de mim, Satanás. Ou se o homem ficar nu para você e você fala: aparte-te de mim, Satanás, porque eu sou templo do Espírito Santo de Deus. A pessoa te traz uma fofoca e tu fala assim: ei, não traga fofoca sobre a minha vida. Eu não quero, te repreendo em nome de Jesus. E não vai existir mais fofoqueiro dentro da igreja. A pessoa faz um comentário de alguma pessoa, você fala: não, eu carrego a arca, e para carregar a arca eu tenho que estar puro. Se eu não estiver com pureza, eu não posso. Eu sou queimado quando eu pego na alça da arca. Então, quando você começa a ter esse tipo de comportamento, as pessoas começam a se afastar de você. As pessoas não têm mais a capacidade de chegar para você e falar, seja lá o que for, porque na verdade você está do lado da arca. Aleluia! E para chegar do lado da arca, meu irmão, não é qualquer um. Eu quero que você repita comigo: são ministros, levitas e sacerdotes. Glória a Deus. Se você não tem esses títulos, meu irmão, você vai sempre ser a terceira companhia. Sempre vai ser a quarta companhia. Sempre vai ser aquela tropa lá que ninguém dá credibilidade. Mas se você
entender o que eu estou falando nessa noite, meu irmão, tu pode glorificar e bendizer o nome do Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Você foi escalado para carregar a arca, meu irmão. Eu preciso compreender essas coisas na minha vida ministerial. Porque existe tanta contenda, porque existe tanta discórdia, tanta mentira, tanto espírito fofoca dentro das igrejas. Porque nós não queremos nos posicionar como servo de Deus. Vamos passar por um momento agora totalmente político dentro das igrejas, infelizmente. E aí todo mundo vai querer votar em todo mundo, cada um tem direito, voto é livre. Mas existe um significado maior do que qualquer coisa na política. Existe um comprometimento que eu tenho com Deus. Existe uma intimidade que eu tenho com Deus. E eu não preciso do político, mas o político ele precisa de mim. Eu sou ministro. A Bíblia me chama de embaixador. A Bíblia me chama de sacerdote. Quantos estão entendendo, irmãos? Olha o que eu vou falar assim: para de se curvar, meu irmão. Para de se curvar. Homens que dizem de Deus, mulheres que dizem de Deus, se curvando para Baal. E nós temos que acabar com isso em nome de Jesus. O Senhor mandou que os príncipes de cada tribo levassem as suas varas. Esse texto é interessante quando eu comecei a ler. Levassem as suas varas. E ele especificamente diz que Arão representaria a tribo de Levi. Fala para o teu irmão: eu sou representante do Deus vivo. E você? Ano passado eu tive no Ministério do Trabalho, retrasado, se eu não me falar a memória. Eu passei na antiga Brás Cubas, ruas cheias de prostíbulo. Hoje em dia tem um solar, eu acho que tem quase 1000 anos, sei lá. E quando eu vim quando eu passei, tinha mais um grupo de homens na minha frente, e aquelas moças começaram a mexer naquele cara. E eu falei assim: eu quero ver a autoridade de Deus para a minha vida. E quando eu passei do lado delas, sabe o que elas fizeram? Todas elas. Quantos de Deus também? Para ter uma autoridade sobre a vida. Então vamos ver o teu ministério. Não se prostitua. Nós somos filhos de Deus vivo. E aí na volta eu falei: vou passar de novo. É gostoso quando a gente mira Satanás, irmãos. E mais tinha 2 rapazes na minha frente, elas mexiam, quando eu passei novamente elas. Fala para o teu irmão: quem carrega a arca, carrega a glória de Deus. Quem carrega a arca, carrega a glória de Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então o principal líder daquela rebelião que houve, depois você estuda na tua casa, no teu tempo, quero ser rápido, foi um primo de Arão. Esse primo de Arão, ele foi um levita da mesma família. Lá em Números capítulo 16 e Êxodo 6:18 também fala isso aí, até o versículo 21. Ele na verdade não se contentava em perder aquele cargo. Ele queria estar ali na frente do trabalho. E no capítulo 17 Deus nos ensina que Arão deveria ser respeitado como líder dos levitas. E aí eu comecei a entender algumas coisas na minha vida ministerial. Por que existe tanta perseguição na minha vida, irmão? Por que existe tanta perseguição na vida da minha família? Eu já tive várias oportunidades de desistir, de parar. E aí cada dia que passa mais, eu me alimento mais. Porque eu começo a entender que quando você tem chamado, o nível de batalha espiritual muda na tua vida. As guerras espirituais mudam. E aí Deus vai te dando mais. Fala, irmão, Deus vai te dando mais. E o inimigo vai investindo mais. Porque a Bíblia diz assim, que é muito que é dado será cobrado, irmãos. Deus fala que o bordão do homem escolhido floresceria. Com esse milagre mostraria qual seria a tribo que representaria o povo na sua presença. Irmãos, eu vou falar algo para vocês aqui muito rápido.
8 anos atrás, mais ou menos, eu vim pregar nesse tempo que não era essa igreja, não era Perial, era outro ministério. E Deus me usou com uma palavra profética, o culto era ali, não sei se me falha a memória, era ali assim. E Deus me usou ali com uma palavra profética para falar com o pastor que era dessa igreja. E ele me levou até o gabinete dele, nós começamos a conversar antes de eu ministrar. E eu lembro que tinha um chofar, ele não tocava chofar. Eu falei, pô, você tem um chofar bacana, como importa? Ele falou assim, eu não sei tocar. Eu peguei, dei os 2, 3 socos para ele. Nós começamos a conversar. E eu peguei e falei assim para ele, falei, Deus está te dando um desafio. E ele falou, cara, que tipo de desafio? Eu falei, Deus te deu esse lugar para você ser a referência do Guarujá. E ele falou, amém. E passaram-se quase 18 anos. E nas minhas meditações, eu vi que aquela palavra que Deus, Ele usou para mim falar com aquele homem de Deus, era para mim. A vara vai florescer. Aleluia. Não está florescendo ainda, mas ela vai florescer. Aleluia. E quando eu trouxe essa palavra para ele, não sei se ele acreditou ou não se acreditou, ou creu ou não creu. Depois da primeira vez que eu fui naquele escritório, Deus falou assim para mim, a responsabilidade que você passou para ele não era para ele, era para você. Eu tenho que ter um exército de levitas aqui, eu tenho que ter um exército de adoradores comigo. Aleluia. Quantos estão entendendo de amém? Amém. Eu não estou pregando para mim, não. Eu estou pregando para uma igreja que vai fazer a diferença nesse lugar no nome de Jesus. Talvez daqui saíram muitos pastores, muitos levitas, muitos adoradores, vários grupos de adoração, porque Deus sempre me chamou para essa área. E por que nós estamos parados? Porque muitas vezes você coloca a vara em cima da arca e não entende o teu ministério. Quantos estão entendendo, irmãos? Nesse texto que a gente lê, depois você vai ver que Moisés ele volta e ele pega, na verdade, as 11 varas estão, na verdade, normais. Fala para o teu irmão, normais. Mas a vara do verdadeiro adorador, a Bíblia diz assim, que ela estava com folhas e dando amém. Eu vou repetir, amém? A Bíblia diz que a vara daquele escolhido por Deus estava florida, dando amém. Sabe o que isso significa? Levanta com a mão direita. Que existe uma vara sobre a tua mão que nessa noite vai dar flores e vai dar amêndoas, meu irmão, porque o chamado é teu, o ministério é teu e ninguém vai tomar em nome de Jesus. E aí eu começo a entender, a compreender. A glória de Deus e a presença de Deus é sem dúvida a maior manifestação que podemos ter em nossas vidas. Mas as igrejas vêm perdendo a manifestação e o poder da glória de Deus. Quando nós falamos de uma nova aliança, quando nós falamos de ter um pacto, quando nós falamos da glória da nova aliança, eu estou falando, esse texto fala sobre a arca. Que as pessoas perderam a visão da arca. E aí nós estamos vivendo muitas vezes Icabode. Sabe o que significa Icabode? Já se foi a glória de Deus. Mas a glória de Deus eu vi que ela ainda está nesse lugar. Aleluia. Ah, cara, quando eu vi vocês não fazem ideia. Sabe por quê? Quando você está posicionado para carregar a arca, a glória de Deus não se vai. Fala para o irmão, a glória de Deus não se vai. Abra lá em 1 Samuel capítulo 4. Coloca aí, Leandro, por favor. Só para vocês entenderem esse versículo. 4, do 19 ao 22. Estando sua nora, mulher de Finéias, grávida, e próximo ao ponto, e ouvindo essas novas, que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido eram mortos, ele encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram.
E na hora em que ia morrendo, disseram à mulher que estava com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem deu atenção a isto. 21. E chamou o menino de Icabo, em algumas versões, Icabode em outras, dizendo de Israel: se foi a glória porque fora tomada a arca de Deus. Olha o irmão, fala assim: quando você permite sair de perto da arca, você não tem mais a glória de Deus. Eles deixaram que os filisteus levassem a arca. E por que deixaram que os filisteus levassem a arca? Porque o crente não quer responsabilidade. O crente não quer trabalhar. O crente não quer colocar a mão no arado. O crente é pedinte, meu irmão. Ele gosta de estar pedindo as coisas em público. Ele gosta de estar pedindo as coisas na rua. Ele gosta de estar pedindo tudo. E na verdade, nós só temos que glorificar o Senhor para que o Senhor derrame seu manancial sobre a igreja dele. Nós não precisamos estar pedindo coisas para político. Nós não estamos precisando pedir as coisas para ninguém. Porque quem tem a glória de Deus faz a diferença em tirando. Aleluia. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Irmãos, eu creio num novo tempo sobre a igreja do Senhor. Eu creio sobre um novo tempo sobre a cidade do Guarujá. E isso acontece sem ter a plena convicção de que entendemos os reais propósitos do Criador em nossas vidas. Quando entende o propósito de Deus na sua vida? Amém? Só isso? Irmãos, hoje eu vi um jovem, esse que eu falei da televisão, dormindo debaixo de uma ponte, dependente químico. E aí você começa a olhar, até onde eu entendi a matéria, ele era filho de crente. E o que aconteceu naquela família? O que aconteceu com aquele jovem para estar dando trabalho com o policial na rua? Deixou a glória de Deus em perto dele. Quando eu me afasto da glória de Deus, eu me aproximo de Satanás. Quando eu me afasto de Satanás, eu me aproximo da glória de Deus. Aleluia. Quantos estão entendendo? Quando eu fujo do pecado, eu vou para a bênção. Quando eu fujo da bênção, eu vou para o pecado. E não existe coluna no meio, meu irmão. Porque Deus ele te chamou para falar sim, sim e não, não. Ponto final. Não existe mais ou menos para o crente. O crente ou é sim, sim ou não. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. E aí, meu irmão, nesse texto que nós lemos, e depois eu vou lá para Efésios capítulo 1, verso 12, a Bíblia diz assim, que fomos criados para louvor da sua glória. Quem carrega a arca tem direito de louvar o Senhor. Amém? Isso quer dizer que a nossa existência está intrinsecamente relacionada ao conhecimento e à encarnação dessa verdade. Fala, teu irmão, você foi encarnado pela verdade. Então eu preciso entender a verdade, porque a Bíblia diz assim, que eu conhecendo a verdade me liberta. Então, meu irmão, para aquele jovem, eu vou citar aquele jovem novamente, eu ainda falei para minha esposa, não depende mais de Deus, não depende do programa de televisão, não depende da família, depende especificamente dele. Tem coisas nas nossas vidas que dependem apenas de nós. E o crente lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro não tem o livre-arbítrio, porque ele não faz mais a vontade dele, mas ele faz a vontade daquele que te chamou. Então, irmão, se vivemos uma vida fora da glória de Deus, com fofoca, com mentira, com droga, com prostituição, com vagabundagem no serviço, seja lá o que for, você não está vivendo a glória de Deus, porque você não está fazendo a vontade dele, você está com o arbítrio seu nas suas mãos, fazendo a tua vontade. E aí a glória de Deus não se manifesta. E aí eu vou entender quando aquele texto diz: muitos são chamados e poucos escolhidos, e íntimos a minoria. Jesus teve 12 discípulos, íntimos eram apenas Pedro, Tiago e João. Pastor, e os outros? Para o teu irmão, mas é o seguinte, porque quando eu sou íntimo, eu estou vivendo minha vida com Deus.
eu estou sendo íntimo de Deus, eu estou cantando com Deus, eu estou glorificando ao Senhor. Quando fazemos de forma voluntária pela fé, o Espírito Santo nos assegura do que somos como filhos, né? E temos acesso em total liberdade a uma comunicação plena e saudável. Quantos têm prazer de vir para a casa de Deus? Diga amém. Eu tenho, cara. Eu tenho prazer. Gosto de pregar, gosto de ensinar, não tenho preguiça. Eu venho pique. Até meu cachorro já está virando crente, irmãos. Porque no começo eu ia orar e ficava me perturbando, agora ele fica quieto. Mas ele está se convertendo. No começo ele ia capar lá, de morder meu cabelo, agora está quieto. Olha assim, rabo de olho para ele está quase falando em língua já, irmão. Mas converteu o cachorro. Em nome de Jesus. Diz que o pastor Tony tinha um louro que era crente, ele cantava até louvor. É verdade. Abria a asa, dava o pessoal na roda. Eu não cheguei a ver, mas o pessoal fala, parece que fica bem legal. Tá, irmãos, então eu preciso entender por que Deus me chamou. E eu quero que você entenda por que Deus te chamou. E eu quero que você saiba com essa frase rapidinho que eu vou falar para ti. Que Deus ele te chamou para você louvá-lo em espírito e em verdade. Deus só te chamou para isso. Pastor, eu não vou ser rico, eu não vou ter carro, eu não vou ter uma casa, eu não vou ter um emprego. Sabe o que a minha Bíblia diz? Que as demais coisas me serão acrescentadas. Então a tua prioridade não é buscar essas coisas na igreja. A tua prioridade na igreja é adorar o Senhor. Aleluia! Quantos estão entendendo? Amém! Quantos estão entendendo? Amém! 3 coisas que eu tirei daqui. A primeira: jamais posso quebrar a aliança que eu tenho com Deus. Vamos repetir? Jamais posso quebrar a aliança que eu tenho com Deus. Segundo lugar, sou ministro, portanto posso levar a arca. Quero que você me entenda. Somos ministros, portanto posso levar a arca. Número 3, preciso estar sentindo a presença de Deus 24 horas na minha vida. Vamos repetir? Preciso estar sentindo a presença de Deus 24 horas na minha vida. Preste atenção. Quando eu sinto a presença 24 horas de Deus sobre a minha vida, eu não tenho tempo de falar mal nem do tempo, quanto mais de pessoas. Quando eu vivo a presença de Deus 24 horas na minha vida, eu não tenho tempo de murmurar, eu não tenho tempo de pensar besteira, eu não tenho tempo, meu irmão. Está filmando, né? Não vou falar. Tem coisa que eu não aguento. Não é fofoca, não. Tem coisa que eu não aguento. Hoje eu fui comprar uma refeição. Fui lá no panela para comer em casa. Cheguei lá, tinha um crente. E ele não me viu. Estava no balcão. Fazendo sabe o quê? Tomando cerveja. Quando me viu, pastor, não fica tranquilo na igreja da nossa igreja, né? Fica bem fácil. Não fica pensando, será que é fulano? Sabe que quando eu vejo essas coisas, isso aí, irmão, só me fortalece. Porque aí eu vejo que eu estou no caminho certo. Porque existe uma nuvem de testemunhas nos vigiando. Será que aquele cara ia imaginar que um gordo, no domingo, 11h15, o horário que o restaurante estava fechado ainda, vai comprar uma carne lá 11h15? Nunca. Alguém imagina isso? Não. O restaurante era depois do meio-dia. E a pastora Alex foi culpada. Ela falou, não, vamos lá, nós vamos estar falando de um verde. Vocês estão entendendo? E agora eu vou te fazer uma pergunta. Com quem você está dando no domingo? Que tipo de bebida tem na tua geladeira? Quando você participa de um churrasco, você consegue falar não para cerveja?
Quando você faz o aniversário dos teus filhos, que são bebês, você compra mais refrigerante ou você compra cerveja para agradar pessoas? Fica de pé, em nome de Jesus. Sabe como a glória de Deus vai embora, irmãos? Os pequenos detalhes. São nos pequenos detalhes que a glória de Deus vai embora. São nas pequenas coisas que a gente perde a glória de Deus. A autoridade que Deus me deu, irmãos, eu posso perder ela. Coisa rápida, não pensa que Deus vai dar uma chance. Ah, vou dar mais uma chance para você. Isso é só em louvor que acontece uma chance. Quando eu piso na bola, eu perco a glória de Deus. E eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Eu não quero perder a glória de Deus. Não pode ser. Eu não quero perder a essência. Eu não quero perder aquilo que Deus me deu. Quantos me perderam? Pastor, por que o senhor foi rápido na palavra? Porque eu tinha muita coisa para ministrar. Mas se eu ministrar, eu vou te alimentar e vou atrapalhar a glória de Deus. Quero que tu cure a tua cabeça. Irmãos, quem vai acabar dessa coisa lá do Vale de Jesus? Eu quero saber se nessa noite tem alguém aqui que não entregou sua vida a Cristo. Quer confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se alguém aqui, só levantar as mãos.